lá. Então, pessoal, olha só. Boa tarde a todos de novo, né? A gente vai começar aqui o conteúdo da nossa quarta aula, a terceira com conteúdo propriamente dito, né? E nós vamos ver hoje a questão das argamassas, o início desse estudo de argamassa aí. Então, eu dividi para vocês da seguinte maneira, tá? A gente vai fazer uma definição geral do que é argamassa, muita gente ainda não tem esse conhecimento do que é argamassa. Quais as características desse material, tá certo? A sua classificação e os tipos de argamassa comumente usado na construção civil aí, tá bom? O que tu tem que observar é que a argamassa, assim como, por exemplo, o concreto, que nós vamos ver em aulas futuras aí, ele é um novo material de construção, tá? Então, basicamente, aí tu vai estar fazendo a produção dessa argamassa, misturando esses outros materiais aqui, ó, cimento, areia, cal e água, tá? Tu vai estar misturando esses materiais aqui para produzir um novo material, tá bom? Então, a argamassa, ela é um material de construção. Aí, olha só, quem que está fazendo parte aí dessa mistura? Olha, um aglomerante, que é o cimento, uma areia, que é um agregado, um outro aglomerante, que é a cal hidratada, e, por último, a água. Tá? Então, a mistura desses materiais, cimento, areia, cal e água, vai estar produzindo aí para a gente essa argamassa. Tá? Essa mistura aí, pessoal, é a mistura que ela como eu posso dizer, a mais tradicional e a indicada pela ABNT, pela norma, tá? Essa daí é a mistura principal da argamassa. Existem outros tipos de argamassa? Existe. A mais tradicional utilizada para a nossa região aqui são esses mesmos componentes, com exceção da cal. Você tira a cal aqui, ó. Então aqui, por questões de cultura, por questões de utilização mesmo, se você for numa obra aí de algum conhecido seu, pode ser até na sua casa mesmo, você vai observar que o pedreiro ele vai fazer uma argamassa, ele vai colocar apenas cimento, areia e água, tá? Qual é a diferença dessa composição para essa outra que tem a cal aqui, olha? Com a presença da cal, a tua argamassa ela vai ficar mais trabalhável, mais fácil de tu manusear, tá bom? Então, exige menos esforço do operário na hora de estar manuseando essa argamassa. Fora que essa presença da cal também vai tornar essa tua argamassa ela um pouco mais lisa com relação ao acabamento, tá? Tem outras situações também onde na composição dessa argamassa é utilizado o saibro, tá? Talvez tu não estiver ligando o nome aqui à situação, né? Saibro, para quem assiste aí programas de esporte, né? Quando tem aquelas competições de tênis, por exemplo, às vezes a competição é no saibro, é aquele piso meio laranja, né? É um tipo aqui de argila, né? Bem parecido com o barro, que a gente conhece com mais clareza aí. Então o saibro é aquele tipo de solo, tá? Você deve ter observado nessas competições de tênis aí quando passa na televisão, né? Então, em algumas situações, a tua argamassa, além desses materiais aqui mais tradicionais, tu pode também estar utilizando o saibro, o barro e o caulim. Esse caulim também é um tipo de argila, tá certo? E aí o que é que acontece? Antigamente era muito utilizado na nossa região aqui, o barro, tá? Para fazer a composição dessa argamassa, principalmente quando era uma argamassa para rebocar uma parede. Qual é o problema aí? Que fez com que o barro ele fosse cada vez menos utilizado. Hoje em dia quase ninguém usa o barro na composição da argamassa. É que o barro ele é uma argila, tá? E aí se tu for observar, se tu for lembrar, tenta lembrar de uma situação parecida como essa daí. Quando chove muito num local onde o solo é argiloso, o que é que acontece? Formam aquelas poças d'água, né? E às vezes aquela poça d'água fica ali quase que o dia inteiro para poder evaporar. Por que que acontece aquilo? Diferente de um local onde o solo é areia, né? Quando o solo é areia, chove e rapidamente some aquela água do solo, né? Porque a areia você consegue que a água penetre com mais facilidade, tá bom? A areia, ela é permeável, é mais fácil dessa água penetrar nela e evaporar, sumir. No barro, não. O barro, ele é quase que impermeável, então aquela água, ela tem dificuldade de descer, ela fica ali aquele formato daquelas poças, beleza? O que é que acontece? Quando tu utiliza esse barro para fazer uma argamassa de reboco, por exemplo, esse barro, ele prende aquela água junto dele, né? Ele demora a evaporar com aquela água. E aí o que acontece? Tu reboca uma parede todinha,
com aquele reboco onde, além do cimento, da areia e da água, tem o barro. E aí, quando chove e molha essa parede, esse barro presente nessa mistura, ele segura essa água da chuva. Segura e demora a soltar essa água para evaporar. E aí o que é que acontece? Como essa água fica presa muito tempo, acaba criando limo, acaba criando mofo, acaba criando aquelas manchas na parede, entendeu? Acaba infiltrando para o lado de dentro da tua casa, então a parede fica toda molhada, toda infiltrada, e aí essa infiltração ela vai causar um monte de problemas aí futuros, né? O teu reboco ele vai começar a criar bolhas, vai começar a pipocar todinho, algumas situações ele até quebra, cai, o reboco, né, prejudica a pintura, logicamente. Então acontece uma série de problemas aí quando tu utiliza o barro na formação da argamassa, tá? Então deve-se evitar o máximo possível a utilização desse barro, tá bom? Bem, características aqui da nossa argamassa. As argamassas ela vai ter várias aplicações, né? Aqui eu listei as principais aqui, ó. Então as mais comuns, assentamento de tijolo. O que é esse assentamento de tijolo? É quando o operário ele faz uma parede, por exemplo, um muro, né? Então ele começa a colocar o tijolo tudinho ali e você percebe que entre uma camada de tijolo e outra tem uma camada de argamassa, né? Você já deve ter visto uma situação como essa daí. Então aquela camada de massa, de argamassa de cimento que tem ali entre uma fiada e outra de tijolo é essa argamassa de assentamento, tá? Aí tu pode fazer também com a argamassa o assentamento de blocos, azulejos, cerâmicas, tacos, ladrilhos. Tacos e ladrilhos são tipos de revestimento que tu coloca no piso, por exemplo. Você pode fazer também revestimento de parede, piso e teto. Esses revestimentos aqui, nesse segundo tópico, são aqueles revestimentos como, por exemplo, reboco, chapisco, tá? Ah, o que é o chapisco? Eu não estou conseguindo lembrar. O chapisco é aquele revestimento que as pessoas fazem, geralmente em muro, né? Que fica todo rugoso o muro, cheio de pontinhas ali, né? Muito perigoso, inclusive, para se acidentar, passar e acabar encostando o braço, ralando o braço, a perna, né? Então aquilo ali seria o chapisco. É utilizado também a argamassa para impermeabilização, tá? Quando você tem uma área que você não quer que a água fique agindo, fique penetrando naquela área, você impermeabiliza com a argamassa. Vou já mostrar uma imagem aí que vai ficar bem claro. E por último, regularização de superfície. Se tem alguma parede com buraco, ondulações, desnível, você utiliza argamassa, mesmo que você utiliza bem aqui, ó, no revestimento de parede, para fazer esses reparos bem aqui, ó, em situações como essa daqui, tá? Olha essa imagem bem aqui, ó. Essa imagem aqui é o assentamento de alvenaria, ó. Percebe que tem essa argamassa bem aqui, olha, entre uma camada de tijolo e outra. O que é essa camada bem aqui? É a argamassa de assentamento. Gravem bem isso daí, argamassa de assentamento. Ele está assentando o quê? Tijolo, tá bom? Bem aqui ele está fazendo uma camada de revestimento, está rebocando uma parede aqui, ó, tá certo? Por que eu sei que é um reboco? Porque ele está usando esse instrumento bem aqui, ó, que é uma desempenadeira. E está nivelando a parede, deixando ela bem lisa. Se tu comparar esse canto bem aqui da imagem, olha, tu vai ver que ele está meio rugoso. Aqui desse lado ele já está bem lisinho. Por quê? Porque o operário ele utilizou essa desempenadeira aqui, tá? E aqui por último, ó, um equipamento aqui que é muito utilizado para pintura, né, que é essa brocha aqui, o operário está como se estivesse pintando esse chão aqui, esse piso, com uma argamassa, ó. E o que é que ele está fazendo isso aqui? Ele está impermeabilizando esse piso aqui, ó. Então ele está evitando que a água penetre nesse piso e acabe infiltrando para o lado de baixo aí, tá bom? Então essas aqui são umas das aplicações, né, da argamassa, tá bom? E aí outra característica que a argamassa tem, aliás, uma não, né, várias características que as argamassas elas devem te proporcionar. Então, tu utilizou uma argamassa, o que é que tu tem que esperar dela? Tu tem que esperar aqui, olha, resistência mecânica. O que é que seria resistência mecânica? A parede que tu revestiu, por exemplo, ela tem que ser suficientemente resistente para, se tiver algum impacto, algum choque nessa parede,
esse reboco ele não quebrar, ele resistir até um certo valor, tá? Compacidade, isso daqui é uma característica da argamassa com relação à sua consistência, tá? A consistência ideal para essa argamassa é relativamente pastosa. Ela não pode ser muito ressecada e nem muito líquida, tá bom? Impermeabilidade, como eu falei ainda há pouco, quando você reboca uma parede, você espera que a água, por exemplo, principalmente a água da chuva que bate na parede, ela não passe para o lado de dentro. Isso vai depender muito de como foi feita essa sua argamassa aqui. Constância de volume, toda vez que você faz essa argamassa, você espera que a quantidade que você fez, ela atenda ao que você precisa, né? Então, eu preciso rebocar toda a parede do meu quarto aqui. Eu vou fazer uma quantidade suficiente para que eu consiga fazer esse serviço, tá? Então, esse volume de argamassa que tu fez, ele não fica reduzindo depois que tu bate aquela massa, né? Ele fica uma quantidade ali ideal para te utilizar e rebocar o quarto todinho. Aderência, lembra que tu vai aplicar essa argamassa em situações como essa bem aqui, ó. Então, quando o operário lança a argamassa nessa parede, é preciso que essa argamassa ela grude aqui na parede, para depois ele vir e fazer essa situação bem aqui, ó, tá? E por último aqui a durabilidade, né? Ninguém reboca uma parede hoje para daqui a um mês estar trocando aquele reboco. Não existe isso. Você reboca essa parede para ela durar ali anos, décadas, né? O ideal seria isso. Então ela tem que te garantir uma durabilidade, tá bom? Olha só, resistência mecânica que eu falei ainda há pouco aqui, né? Já expliquei todos eles, mas eu vou te mostrar fotos agora para ficar mais fácil de tu entender. Resistência mecânica, olha. Se tua argamassa ela não for de boa qualidade, olha o que acontece com o tempo aí, olha. O teu reboco todo deteriorado, olha, rachando, com perigo de soltar pequenas placas e rapidamente aqui se desfazer todo, né? Então tem que ter essa resistência mecânica, tá? Compacidade, como eu falei ainda há pouco, né? Essa questão principalmente aí da consistência dela, de ser um material relativamente pastoso. Questão da impermeabilidade, olha. Vocês conseguem identificar que ambiente é esse daqui, nessa foto? Coloquem aí no bate-papo aí se vocês conseguem identificar que ambiente de uma casa seria esse aqui, ó. Pela questão dessas tubulações, acho que está bem fácil de identificar, né? Ó, essa janelinha pequena. Onde é que tem uma janela pequena como essa aí na sua casa? Então, acho que fica claro qual ambiente é esse daqui, né? Esse ambiente, como é um ambiente que possivelmente ele vai viver sendo molhado, vai viver úmido, ele tem que ter essa impermeabilização para que a água que tem aqui nesse ambiente não passe lá para o outro lado da parede, tá? Olha aqui a questão da impermeabilização também, mas com relação a reparos. O que aconteceu nessa imagem aqui, para vocês terem uma ideia aqui, olha. O que é isso aqui? Isso aqui é um piso, tá? Opa, perdão. Isso aqui é um piso. E o que aconteceu? Vocês estão vendo essas marquinhas brancas aqui, né? Isso daqui, antes de ter essa marca branca aqui, eram rachaduras que tinha nesse piso aqui, ó. Então o piso estava todo rachado, como tu está vendo aqui. Aí se tu observar nessa imagem também, além dessas manchinhas brancas, que foi já o material que foi aplicado para vedar essas rachaduras, se tu for observar, tem uma espécie de uns pinos pretos aqui, ó. Tá vendo aí? Vários pinos aqui posicionados. O que esses pinos aqui eles estão esperando? Para recuperar esse piso aqui, é feito igual quando a gente precisa, por exemplo, tomar um soro. A gente está doente e tal, vai no hospital para tomar um soro. O que acontece? A enfermeira vai lá, fura a gente aqui no braço, aí deixa aqui uma espera, e aí ela vem com esse soro, conecta nessa espera e a gente fica ali recebendo aquele remédio. Né? Assim, aqui é a mesma situação. A espera aqui nesse caso, o piso nesse caso aqui é como se fosse a gente, e esses pontinhos pretos é a espera. O que vai fazer o papel do soro, fazendo uma comparação aí, que vai ser aplicado aqui para recuperar esse problema que está acontecendo nesse piso? É justamente a argamassa. A argamassa ela vai ser injetada através desses pontinhos aqui, ó, tá? Vai ser injetada como se fosse com uma seringa, por exemplo, e aí essa argamassa ela vai preencher esses buracos aqui que estavam aparecendo, essas rachaduras que estavam aparecendo. E aí você recupera essa estrutura de piso que estava totalmente comprometida, tá?
Essa manchinha branca que tem aqui, possivelmente também é um tipo de argamassa, só que apenas para dar esse acabamento final aqui, olha. E aí depois, logicamente, esse piso deve ser pintado e tudo mais para sumir com essas manchas, e esses pinos eles vão ser retirados, tá? Deixando o piso ali totalmente é, homogêneo, né? Liso, tá? Então essa situação é essa bem aqui, olha, argamassa para injeções, tá? E vai injetar argamassa e recuperar desse problema que estava acontecendo, tá bom? E aí nós temos aqui classificações, eu acho que até falei semana passada rapidamente sobre isso, né? Então aqui, essa foto aqui, ela representa aquela argamassa que vai ser uma argamassa mista. Por que ela vai ser uma argamassa mista? Simples, qual é a resposta que a gente dá para uma situação como essa? Se te perguntarem assim, o que é uma argamassa mista? É uma argamassa que você utiliza pelo menos dois tipos de aglomerante. Então aqui nessa imagem está bem claro, ó, meio cinza aqui seria o cimento e aqui seria a cal, tá? Então nós temos aqui, ó, ou então pode ser o gesso também, tá? Pode ser cimento e gesso, pode ser cimento e cal, pode ser cimento, gesso e cal, não tem problema, tá? Mas uma argamassa mista, ela só vai ser considerada mista se tu tiver pelo menos dois aglomerantes, tá certo? E aqui tem com relação à dosagem. Então, por exemplo, tu tens aqui a argamassa pobre ou magra, né? Quando o volume da pasta é suficiente para encher os vazios. A argamassa cheia é quando os vazios não são preenchidos. O que é esse vazio? Na hora que tu mistura esse material e tu enche alguma coisa com esse material, tu não pode deixar espaços sobrando ali, vazios, né? Tu não pode rebocar uma parede e deixar vários buracos na parede. Tu tem que preencher a parede completamente, tá? Então, quando tu consegue preencher perfeitamente, tu tem uma argamassa cheia, tá? Ricas, ou argamassa rica, ou argamassa gorda, que pode ser conhecido por esses dois nomes aqui, é quando tu tem um excesso de pasta. O que seria a pasta? É quando tu tem muito cimento e água e pouca areia, tá? Pouco agregado. A argamassa aqui pobre ou magra, né, como está aqui, é quando você tem, por exemplo, pouco cimento. Você tem muita areia, muita água e pouco cimento. Aí seria a argamassa pobre, tá bom? E tem um gráfico, né, que mostra aqui mais ou menos a composição aí da argamassa, a densidade, né? Isso aqui a gente vai ver muito essa questão aqui dessas unidades, ó, grama por centímetro cúbico, quilos por metro cúbico. Essas unidades aqui a gente vai ver muito nos nossos ensaios que nós vamos fazer a partir do dia 27, tá? Então essa questão aqui desse gráfico aqui, quando vocês forem estudar, principalmente para fazer atividade, não se prendam muito nessas informações aqui, ó, tá? Não tentem adivinhar o que é, porque isso aqui a gente vai ver muito na prática. Se concentre mais na parte teórica por enquanto, tá bom? E aqui, olha, os tipos de argamassa, né? Como eu te falei ainda há pouco, tem as argamassas mistas, que é quando tu mistura aí uma argamassa, quando tu mistura, por exemplo, dois tipos de aglomerantes, cimento e cal, cimento e gesso, né? Mas aí, quando tu pode ter uma argamassa única, de um tipo só de aglomerante, como, por exemplo, a argamassa de gesso. Lembra lá da aula da semana passada, né? Dos tipos de aglomerante, cimento, cal, gesso. Então, posso ter uma argamassa apenas de gesso. É só você misturar o gesso com a água, né? Areia, tá? Revestimento de gesso puro, vai ser apenas o gesso e a água, tá? Então é muito gesso para pouca, para uma quantidade quase que igual, é quase 1 para 1. Se for observar aqui, ó, a pasta de gesso na proporção de 10 quilos de gesso para 6 a 7 litros de água. Lembra o seguinte, não sei se tu já estudou isso daí lá em química, em física, um litro de água ele pesa exatamente 1 quilo, né? Se tu pegar 1 litro de água na tua casa e pesar, vai ser igual a 1 quilo. 1 litro, 1 quilo. Tu tendo aqui 10 quilos de gesso, tu vai ter aqui, olha, até de 60 a 70% de água. Quase que o mesmo peso, né? Então é quase 1 para 1, tá? Então tu percebe que essa massa aqui feita com gesso e água, ela vai ficar bem pastosa mesmo. Quase que nada de líquido, porque ela tem uma quantidade de material em pó muito grande, tá? E aí a gente chega na argamassa que é a mais tradicional, sem dúvida, a mais utilizada,
a mais estudada, a que se você for em 10 obras, 10 são feitas com argamassa de cimento, tá? Devido à sua popularidade e principalmente devido à resistência que essa argamassa de cimento atinge. Nem se compara a resistência de uma argamassa de cimento com uma argamassa de cal ou de gesso, nem se compara. A argamassa de cimento ela é muito resistente, bem superior às demais, tá? E essa argamassa de cimento ela pode ser utilizada apenas como pasta. O que seria uma pasta de cimento? Cimento e água. Quando você pega uma pasta, que é o cimento e água, e você adiciona areia, aí você vai ter uma argamassa, tá? Então é muito importante tu saber essa diferença. Volto a repetir. Se tu tem apenas cimento e água, tu tem pasta. Se tu tem cimento, água e areia, aí tu já tem argamassa, tá? E aí o que acontece? Depois que tu faz essa mistura, cimento, água e areia, 30 minutinhos depois, essa tua massa ela já entra no estado no processo de pega, tá? O que é esse processo de pega? Lembram? É quando esse teu material ele começa a endurecer, tá? Eu tenho que observar bem essa questão aí também, tá certo? Vamos lá. E aí nós vamos para outros tipos de argamassa. Aqui são as argamassas, talvez as mais conhecidas de vocês, tu já deve ter escutado falar, que são as argamassas colantes, são industrializadas, né? Tu já compra ela pronta na loja de material de construção. Teu único trabalho é misturar com água. Lógico, essa mistura com água ela deve ser muito bem feita, muito bem executada. Você tem que, perdão, você tem que ler as instruções que vem na embalagem, tudo certinho para você fazer da maneira adequada. Então, essa argamassa colante, no mercado, existem aproximadamente 4 tipos aí de argamassa colante, tá? A C1, a C2, a C3 e a C3E. Vou já explicar cada uma dessas. Essa simbologia AC é justamente a sigla disso daqui, ó, argamassa colante, tá? E nós temos a argamassa colante do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 3E, tá bom? Bem, se você está percebendo que tem grupos diferentes, você sabe que tem aplicações diferentes, né? Então a argamassa C1 é para uma situação, a C2 é para outra situação, que a gente vai ver agora. Olha, só voltando aqui rapidinho, todas elas vão servir para isso daqui, ó, assentamento de revestimento, igual o operário está fazendo aqui, ó. Percebe que ele está aplicando aqui a argamassa, está usando uma desempenadeira dentada, então de um lado da desempenadeira é bem retinho, do outro lado tem esses dentes, para ele fazer isso daqui, ó. Ah, qual é a função dele fazer isso? É para tornar essa base aqui mais aderente ao revestimento que ele vai colocar aqui em cima, entendeu? Então essas ranhuras que ele está fazendo criam uma certa aderência, tá? E aqui tá as argamassas, olha, são vendidas aqui geralmente em sacos de 20 ou de 15 quilos, tá? Você encontra muito isso daí, bem facilidade na loja de materiais de construção, tá? Essas argamassas aqui, ou de 20 ou de 15 quilos. E aí presta bem atenção que na embalagem já vem a informação, olha, AC1. E eu acho que não vai dar para te enxergar porque está muito pequenininho, deve aparecer muito pequeno essa embalagem aí no teu celular, então no teu computador. Mas depois quando tu for ver a apresentação, até quando tu for ver o slide que eu te mandei, tu der um zoom, tu vai ver que é bem aqui nas informações, está assim, olha, AC1, cerâmica interna, o grandão aqui, né? Dizendo que, qual é a indicação? É tu utilizar essa argamassa para um ambiente interno. Então tu vai fazer, por exemplo, uma sala, um quarto, tu não vai fazer, por exemplo, uma área de piscina, uma varanda onde vai estar chovendo toda hora, entendeu? Tu não faz para externa, tu faz para interna. E aqui em cima, bem pequenininho, está escrito assim, ó, argamassa colante para uso interno. Ele até coloca aqui interno em negrito, né, para ficar bem fácil de você visualizar, tá? Então, pronto. Essa argamassa C1, ela é comumente utilizada para assentamento de revestimento e pisos em ambientes internos. Podem ser utilizados tanto em áreas secas como em áreas molhadas, como banheiro e cozinha. Bem, aqui tem uma controvérsia, tá? Eu coloquei o texto exatamente como tu encontra na norma, mas aqui tem uma controvérsia, eu vou logo te falar o que é. A C1,
você vai aplicar, grave bem isso daí, apenas em ambiente seco, tá? Apenas em ambiente seco. Exemplo, a sala da tua casa, o teu quarto, o quarto dos teus pais, suíte, entendeu? Evite colocar nesses ambientes bem aqui, ó, banheiro e cozinha, principalmente no banheiro. Por quê? A cozinha, às vezes é feito não sei se na casa de vocês fazem isso, mas às vezes é lavada a cozinha, né, o piso, esfregado o piso, tudinho, uma vez a cada tantos meses. Outros lugares não, apenas é passado pano e tal. Então na cozinha, mesmo que você lave, e essas lavagens elas são esporádicas, tu lava muito de vez em quando a cozinha toda, esfregando o piso e tal, até dá para te usar, tá? No banheiro não é indicado, porque o banheiro todo dia ele está sendo molhado. Mesmo que não seja lavado o banheiro com frequência, tipo, só é lavado de 10 em 10 dias, uma vez por semana, mas todo dia tem alguém tomando banho, então todo dia tem alguém molhando aquele banheiro. Por que não é indicado tu utilizar esse AC1? Quando tu utiliza o AC1 em áreas, por exemplo, como o banheiro, que molha todo dia, às vezes a tua cerâmica, o piso lá do teu banheiro, ele fica todo manchado, manchado assim, tipo um cinza, né? E esse manchado cinza, na verdade, é a água que tu usou lá no banheiro, que impregnou na cerâmica e causou aquelas manchas, né? E por que aquela mancha nunca sai? Porque o teu banheiro ele nunca seca por completo. Primeiro que dificilmente vai ter ventilação adequada no teu banheiro, só tem o balancinho, aquela janelinha bem pequena lá, então a quantidade de vento que entra lá é muito pequena. Dificilmente você liga um ventilador no banheiro, né? Como você liga, por exemplo, um ventilador no seu quarto, na sala, para ventilar aquele ambiente. Então não tem circulação de vento nem natural, que seria o vento que vem da natureza mesmo, com um vento artificial, que seria um vento do ventilador. Ar-condicionado piorou, né? A não ser que tu ligue na casa toda e abra as portas do banheiro, mas isso aí é quase impossível de acontecer. Então, o que é que acontece? Fica aquela água impregnada lá no teu banheiro, quando ela seca um pouquinho, vem outra pessoa e toma outro banho. Aí ela molha de novo. Então vai ficar sempre manchado, tá? Por conta dessa argamassa C1 aqui. Então não é indicado você utilizar essa argamassa C1, porque ela não vai ter resistência contra essa questão de umidade, de água, tá? Aí nós vamos para a argamassa AC2. Perceba que já vai ter algumas diferenças. A argamassa C2 ela pode ser utilizada tanto em ambiente interno quanto externo. Olha aí, ela já mudou. A argamassa C1 era só ambiente interno. Aqui eu já consigo fazer um pátio de casa, já consigo fazer uma garagem, né? Já consigo. A argamassa C2 ela permite o uso em áreas externas, pois tem a capacidade de absorver variações de temperatura. Então, por exemplo, amanheceu chovendo, aquela chuva torrencial, molhou toda a minha área externa ali onde eu tenho uma varanda e tal. À tarde fez um sol daqueles assim de castigar mesmo. Não tem problema. Não vai acontecer nada com o teu revestimento lá por conta dessa variação de temperatura, tá? Por quê? Porque tu fizeste com uma argamassa C2. Se tu faz com uma argamassa C1, poderia ter problema de descolamento do revestimento, poderia ter infiltração, o piso fica manchado com água, como eu te falei ainda há pouco, tá? Então percebam a diferença. A argamassa C2, ela pode ser utilizada também em paredes e fachadas. Então, por exemplo, a frente da tua casa todinha, tu quer colocar revestimento cerâmico, fazer um detalhe com uma cerâmica e tal. Tu pode utilizar a argamassa C2 sem problema nenhum, tá? Pode ser feito também um revestimento de piscina de água fria e piso cerâmico industrial ou de área pública. Então, por exemplo, tu quer fazer uma piscina na tua casa, tu vai colocar o revestimento cerâmico na tua piscina lá, escolher uma cerâmica bem bonita aí e vai colocar. Posso fazer com a C2? Pode. Posso fazer um piso cerâmico industrial? O que é esse piso cerâmico industrial? É o piso, por exemplo, de um galpão, entendeu? De um depósito, por exemplo, pode fazer. Posso fazer de uma área pública? Eu vou abrir uma lanchonete, por exemplo. Posso fazer o piso dessa lanchonete e colocar ela com argamassa C2? Pode, tá? Por que essa área pública aqui? O que é que te remete a uma área pública? Uma área pública te lembra concentração de pessoas. Pessoas transitando toda hora, passando gente ali. Às vezes as pessoas ficam um certo tempo naquele local,
mas logo elas se levantam, vão embora e já substitui por outras pessoas, mas toda hora tem gente ali, toda hora tem gente andando, passando, ocupando aquele espaço. Então é um espaço que ele vai ter uma certa carga em cima dele. Se tu abre uma lanchonete, por exemplo, toda hora tem pelo menos 15 pessoas na lanchonete. Então toda hora pelo menos tem um peso de 15 pessoas ali naquele piso. Então tu tem que utilizar uma argamassa que resista a isso. E a C1 não resiste. Vê que a C1, qual é a indicação da C1? Ambientes internos, né? Então, dificilmente, por exemplo, um quarto vai ter uma concentração lá de 15 pessoas, né? Às vezes é só uma pessoa que utiliza aquele quarto, no máximo é um casal, ou então lá é um casal mais um filho. Então a concentração é bem pequena e não ficam toda hora andando lá no quarto, né? É só de vez em quando. Então comece a perceber essas diferenças aí. Você tem que entender qual é a situação para poder indicar o material adequado, né? Você analisa o que é a situação, né? Então nem tudo você não pode considerar tudo, é tudo uma obra só. Não. Qual é a obra? É um quarto? É uma lanchonete? É um ambiente comercial? Então observem bem essas diferenças, tá? E aí nós vamos vir agora para a argamassa mais poderosa que tem, a mais resistente e logicamente a mais cara, que é a argamassa C3, tá? É a argamassa mais aderente dentre os tipos de argamassa, ou seja, dificilmente uma cerâmica que você coloca, que você assenta num piso, numa parede, com esse AC3, dificilmente ela vai desplacar, ela vai descolar, porque ela que tem mais aderência, tá? A AC3 ela é indicada para revestimento cerâmico em fachadas, onde o risco de uma cerâmica, uma lajota dessa cair é bem pequeno, tá? Porque ela vai estar colado com a argamassa C3, tá certo? É utilizada também para assentamento em piscinas de água quente. Então, olha só, além daquela piscina de água fria tradicional que a gente conhece, se você tiver uma piscina que seja termoaquática, né, ou seja, uma água mais, que você consiga controlar a temperatura da água e você possa utilizar essa piscina com água quente, é indicado você colocar o revestimento dessa piscina com argamassa C3. Sauna também, né? Sauna é aquele ambiente onde você vai ter uma alta temperatura dentro daquele ambiente, né? Então você pode utilizar a C3 e também para assentamento de revestimentos grandes, né? Peças de revestimento cerâmico grandes, tipo porcelanato, que às vezes uma peça só de porcelanato ela é maior do que um tamanho de 60 por 60. Então, um piso bem grande, você já deve ter observado em algum lugar, não sei se na sua casa ou então em outra casa, um piso de porcelanato ele é bem grande. Então precisa de um revestimento, de um assentamento bem feito para que essa peça ela não quebre, ela não descolhe, tá certo? E aí, olha, a argamassa AC3E é uma argamassa que ela é pouco vendida porque ela é muito cara, tá? Opa, perdão. Ela é muito cara e ela é vendida justamente para fazer acabamento, fazer assentamento de porcelanato, exclusivamente de porcelanato, tá? Só que assim, a mesma coisa que ela faz, a argamassa AC3 normal aqui faz. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma argamassa para assentar um piso todinho de porcelanato, e eu podendo comprar uma argamassa AC3, que em média está uns 20, R$ 22 um saco, eu não preciso comprar uma AC3E, que vai estar, por exemplo, 35, R$ 40. Deu para entender? Você vai estar gastando o dinheiro ali de maneira desnecessária, tá bom? A diferença, a diferença dessa argamassa C3 e para essa C3 tradicional é que depois que você abre esse saco de argamassa, ela demora mais tempo para endurecer, para entrar no estado de cura do que a argamassa C3 comum. Ela resiste mais ao tempo, né? A variação de umidade, tudinho que pode endurecer esse material. A única diferença é essa, tá? E aí, para encerrar esse estudo aqui, eu vou só te fazer um comparativo que acontece na vida real para que tu já fique ligado e da próxima vez que um parente seu, então algum amigo seu precisar comprar, você já consiga falar para ele, olha, não, compra essa daqui porque é melhor do que essa. Você tem esse entendimento. O que é que acontece hoje nas lojas de materiais de construção? Como tu observou,
nós temos aqui AC1, AC2, AC3, tá? E AC3E. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui, você vai me responder aí no bate-papo, aí eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito longo e a gente vai bater um papo lá para me te ensinar como é que tu escolhe o material da melhor maneira possível, tá certo? Então a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: olha, tu vai ter imagina uma situação hipotética aí, tu vai ter uma reforma aí na tua casa e aí tem essa seguinte situação: vai ser renovado aí o piso do teu quarto, vai ser trocado o piso do teu quarto, tá? E você precisa comprar uma argamassa adequada para fazer esse piso do teu quarto. E vai ser criado mais um banheiro aí na tua casa, mais um banheiro, tá? Então também vai ser feito do zero esse banheiro e vai precisar de uma argamassa para fazer esse banheiro, tá bom? Me indique aí qual argamassa eu tenho que comprar para cada situação para que a sua obra aí ela não tenha problema futuro e você consiga um resultado satisfatório aí para fazer essas duas pequenas obras aí na sua casa, tá bom? Então lembrando, uma troca de piso no teu quarto e um banheiro novo que vai ser criado aí também, tá? Aí na tua casa. Então pensa um pouquinho aí, escreve aí a tua resposta aí no bate-papo. Aqui são as nossas referências, né? São aqueles livros que eu te presenteei, que está lá tá lá no teu Classroom para te baixar. E eu vou encerrar aqui a gravação, agradecendo aí a galera que pôde participar, a presença de todos, e aí a gente vai para as perguntas agora para fechar bem esse estudo aí sobre argamassa. Tá legal, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado.